Logaritmo, logaritmo de festa. Oi! Se tem uma coisa que eu não sei fazer é imitar o Silvio Santos. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Super Léo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre logaritmos. Mas fica tranquilo que eu não vou te fazer decorar aquela tabela com um monte de fórmulas. Pelo contrário, eu quero que você entenda de onde vêm as propriedades dos logaritmos. Se você está interessado, aproveita, clica aqui, se inscreve no nosso canal e se você gostar do vídeo no final, não esqueça de deixar o seu like. Vamos lá? Os logaritmos foram inventados pelo John Napier e estão relacionados diretamente às funções exponenciais. Se você quiser saber um pouco mais sobre o assunto, recomendo esse vídeo que está aqui na descrição. O mais importante de tudo que você precisa saber sobre logaritmo. Ele nada mais é do que um sinônimo para expoente. Ou seja, o logaritmo de um número numa base nada mais é do que o expoente que você coloca naquela base para chegar até aquele resultado, que é chamado de potência. Por exemplo, se eu quiser obter o número 9 usando a base 3, qual é o expoente que eu devo colocar? Essa foi fácil. Agora, se em vez do número 9 eu tivesse o número 10, o expoente que eu devo colocar no 3 não é tão simples assim, mesmo porque ele é um número irracional. Isso significa que a gente não vai conseguir escrever todas as casas decimais desse número. O máximo que a gente pode fazer é escolher um intervalo de precisão para ele. Por exemplo, se eu quiser saber com uma casa decimal, eu posso dizer que o resultado ele vai ser um pouquinho maior do que 2. 2, alguma coisa. Mas, Léo, como você descobriu esse número? Calma que eu já vou te explicar. Mas antes eu queria mostrar algumas propriedades interessantes do logaritmo. Por exemplo, que o 10 pode ser escrito da forma fatorada, ou seja, 10 é 5 vezes 2. Imagine que eu decomponha esse número, então, em duas potências de 3. Ou seja, eu vou dizer que 3 elevado ao expoente x é igual a 5 e 3 elevado ao expoente y é igual a 2. Você que é esperto já deve ter percebido que, então, que x é o logaritmo de 5 na base 3 e y é o logaritmo de 2 nessa mesma base. Agora que eu quero ver, será que você lembra das propriedades da potenciação? Se não lembra, também não tem problema. Você pode olhar esse vídeo aqui da minha amiguinha Kátia, que eu super recomendo. Mas então, reparem que 3 elevado a x vezes 3 elevado a y nada mais é do que 3 elevado a x mais y. É a propriedade que diz que quando a gente tem o produto de potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Então, 3 elevado a x mais y vai ser igual a 5 vezes 2, que a gente sabe que é 10. Então, a gente pode dizer que o expoente que a gente coloca na base 3 para chegar no 10 é o x mais y. Ou seja, o logaritmo de 10 na base 3 é igual a x mais y. Só que a gente sabe quem é o x e quem é o y. Um é o logaritmo de 5 na base 3 e o outro é o logaritmo de 2 na base 3. Então daqui a gente chega a essa conclusão aqui, que o logaritmo do produto dos dois números, 5 vezes 2, nada mais é do que a soma dos logaritmos de 5 e o logaritmo de 2. Outra propriedade bem útil. Imagine que eu quero agora calcular, por exemplo, o logaritmo de 25 na base 3. Ou seja, o expoente que eu coloco no 3 para chegar ao resultado 25. Uma coisa interessante, o 25 pode ser escrito como 5 elevado ao quadrado. E a gente sabe que 5 é 3 elevado a x. A gente acabou de definir. Então eu posso dizer que 3 elevado a esse logaritmo, que eu vou chamar de k,
é igual a 3 elevado a x elevado ao quadrado. Então a gente tem aqui o que a gente chama de uma potência de potência. Potência de potência, de potência de potência. Também não sei imitar a Kátia. Como que a gente resolve isso? Bom, pela propriedade a gente sabe que isso é muito fácil. Basta multiplicar os expoentes. Então daqui a gente chega à conclusão de que 3 elevado a k é igual a 3 elevado a 2 vezes x. Então, como a gente tem duas potências com a mesma base, isso significa que os expoentes vão ser iguais, ou seja, k é igual a 2x. Isso significa o quê? Que se eu elevar um determinado número ao quadrado, o expoente dele vai ser multiplicado por 2. Essa propriedade vale para qualquer potência que eu quiser. Essa é a propriedade geral que a gente tem. É o que muitos estudantes dizem, que a gente pode pegar o expoente e multiplicar pelo logaritmo. Mas, Léo, eu quero fazer conta. Tá bom, tá bom. Vou te ensinar então a fazer esses cálculos usando a calculadora científica. Seguinte, a maioria das calculadoras científicas trabalham com duas bases para o logaritmo. A base 10, representada pela tecla log, e a base e, representada pela tecla ln, de logaritmo natural. A base e é aquela que a gente já tinha mencionado no vídeo sobre função exponencial. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente quer achar o expoente x da base 3 que a gente coloca para encontrar o valor 5. Como a gente só tem aquelas duas opções de base, eu vou escolher a base 10. Então eu vou dizer que 10 elevado a um número z é igual a 5. Ou seja, eu estou querendo dizer que z é o logaritmo de 5 na base 10. Mas então, pela definição de logaritmo, quem é o z? Bom, o z é o expoente, ou seja, é o log na base 10 desse número, 3 elevado a x. E aí a gente pode usar aquela propriedade anterior. Como a gente tem uma potência, a gente pode dizer que o z, na verdade, vai ser x vezes o log de 3. Então, esse produto x vezes o log de 3 vai ser exatamente o log de 5 que a gente quer encontrar. Portanto, para encontrar o valor de x, a gente só precisa dividir os dois logs. A gente vai dividir o log de 5 pelo log de 3. Com isso, a gente vai encontrar o log de 5 na base 3, que é o que a gente queria desde o início. Então você não precisa decorar aquelas fórmulas de mudança de base. Se você entender como funcionam as propriedades das potências e a definição de logaritmo, você consegue fazer qualquer base. E com isso você vai poder calcular qualquer logaritmo usando sempre a mesma tecla da calculadora, que é o chamado logaritmo decimal. E se você achou muito aleatória a abertura desse vídeo com uma nota de R$50, saiba que os logaritmos têm tudo a ver com aplicações financeiras e juros compostos. Quer saber mais sobre esse tema? Acesse um capítulo da nossa apostila Matemática Raiz, Problemas e Soluções da Vida Real. Você pode se cadastrar gratuitamente nesse link que a gente vai deixar aqui na descrição. Paga 50!